de glicose, né, estão dando continuidade à aula, o metabolismo do glicogênio, são gastos 2 ATPs, né, para cada glicose adicionada, e as reações a seguir, ela resumem a síntese de glicogênio, tá? Então, a gente vai percorrer por essas reações aqui, tá? Bom, bom, as etapas, né, da síntese de glicogênio, né, que é a glicogênese, tá? A primeira etapa dela vai acontecer a fosforilação da glicose, tá? Então, a glicose, ela entra na célula e ela é convertida em glicose 6-fosfato, ou G6P. Então, é glicose mais ATP, que vai ser convertida em glicose 6-fosfato mais ADP, tá? O ATP perde o fósforo, vira ADP, tá? Depois vai acontecer uma reação de isomeração, tá? Essa glicose 6-fosfato que foi produzida, ela é convertida em glicose 1-fosfato, que é chamada de G1P, pela enzima fosfoglicomutase. Depois, na terceira etapa, vai acontecer a ativação da glicose. Então, a glicose 1-fosfato, ela vai reagir com UTP, que é a uridina trifosfato, para poder formar o UDP glicose, tá? Esse UDP ele perdeu um fosfato, então ele ficou di. Ele era tri, ficou di. Então, o UDP glicose, tá? Esse UDP glicose é a formativa da glicose. Então, vai ser glicose 1-fosfato mais UTP, que vai dar o UDP mais a glicose ativa, tá? E o PPI aí é o quê? Ele é, ele é o fósforo que é rapidamente hidrolisado, tá? E aí torna o que vai tornar a reação irreversível, tá? Depois a gente vai ter a adição ao glicogênio. Então, o glicogênio sintetase, ele vai adicionar a glicose do ADP glicose à cadeia de glicogênio existente. Então, fica UDP glicose mais o glicogênio N, que vai formar o glicogênio mais um mais o UDP, ou seja, o glicogênio sintetase, que é uma enzima, ele vai adicionar a glicose da UTP-glicose à cadeia de glicogênio existente. Depois vai acontecer uma reação de ramificação. Na reação de ramificação, a enzima ramificadora, que é a glicosil 4,6 transferase, ela vai criar ramificações no glicogênio, que vai aumentar a sua solubilidade e a sua velocidade de degradação. Então, energeticamente falando, né, a gente vai ter um ATP, né, que ele é gasto na fosforilação da glicose, um UTP, que é equivalente a um ATP, que é gasto na ativação da glicose. Então, portanto, a gente tem dois equivalentes de ATP. Eles são usados para cada glicose incorporada, tá? Então, é basicamente isso. Vocês não precisam gravar isso aqui, não. Bom, então, a gente vai ter, né, lembrando que são 4 etapas, né, da reação, tá? A gente vai ter, a gente sabe, né, que o quê? É bom a gente separar as coisas, porque é para a gente poder tentar entender. Quando eu falo gliconeogênese, tá? É o processo de produção da glicose
a partir de moléculas agricêmicas, ou seja, são moléculas que não pertencem ao grupo de carboidratos, tá? Quando eu falo glicogênese, né, que é o que eu estou falando agora, é o processo de produção de glicogênio e o processo de produção é de glicogênio. Quando eu falo glicogenólise, já é o processo de quebra do glicogênio. Então, até aqui, então, eu estou falando de glicogênese, tá? Formação, produção de glicogênio. Quando eu falo em glicogenólise, tá? É o processo de quebra do glicogênio, tá? E quando eu falo em gliconeogênese, já é a produção de glicose a partir de moléculas agricêmicas, ou seja, de moléculas que não pertencem ao grupo dos carboidratos, tá? E aí cabe a gente lembrar o quê? Que os dois processos, tanto o processo de produção, né, e quebra de glicogênio, tanto a gliconeogênese, que eu falei agora, tá? E quanto a glicogenólise, que é o processo de quebra, tanto a produção quanto a quebra de glicogênio, eles não vão acontecer simultaneamente, tá? Porque eles são processos que são regulados por hormônios antagônicos, que é a insulina e o glucagon, tá? Então, portanto, quando uma via estiver ativa, a outra vai estar inativa, tá? Então, a gente precisa fixar o seguinte, para a gente poder acompanhar o processo de gliconeogênese. Então, quando há a ingestão, né, alimentar, a insulina ela é liberada, tá? Isso ativa o processo de glicólise e o de gliconeogênese, tá? A insulina ela vai estimular a enzima glicogênese sintetase a produzir moléculas de glicogênio, aí, consequentemente, a gliconeogênese. A síntese de glicogênio, tá? Ela consiste na adição, né? Como eu falei lá no começo da aula, é a adição de unidades de glicose às extremidades não redutoras de um fragmento de glicogênio, tá? Essa síntese ela vai utilizar como percussor uma forma ativa da glicose que é chamada de uridina fosfato glicose, que é o TP-glicose que eu falei lá, que é a forma ativa, tá? E aí, como eu falei, né, vão ser gastos 2 ATPs para cada glicose adicionada, tá? E as etapas que eu citei aqui anteriormente, tá? Tá? Bom, a degradação, né, do glicogênio já é chamada de glicogenólise, tá? É um processo que é muito rápido, tá? Ele é eficiente, tá? E uma vez que as enzimas presentes, né, nesse processo, nessa via de degradação do glicogênio, elas estão sempre associadas aos grânulos do glicogênio, tá? Como o glicogênio, eu falei, ele é uma molécula, no caso, ramificada, vai possibilitar a ação de várias enzimas que são as fosforilases, simultaneamente a partir das extremidades dela, tá? Então, a gente vai ter essas enzimas atuando ali para o glicogênio ele ser, ele ser degradado, tá? Então, a gente está observando aqui já o processo de degradação do glicogênio, tá? Nesse esqueminha aí. Então, o processo de degradação do glicogênio já é a glicogenólise, tá? Então como é que esse processo de degradação do glicogênio, tá? Então, o glicogênio vai estar lá e vai sofrer a ação da enzima glicogênio fosforilase, que vai a glicogênio mais a glicose
né, que vai perder um fosfato. Depois, né, vai sofrer a ação de outra enzima, que é a fosfoglicomutase, e vai a glicose 6-fosfato, tá? E aí, né, no músculo, tá, vai acontecer a glicólise, tá? E no fígado, né, vai sofrer a ação de uma outra enzima, que é a glicose 6-fosfato, onde vai ser produzido a glicólise, tá? A glicose, ela que é gerada pela glicogenólise, tá? Que é esse processo de degradação do glicogênio, ela pode apresentar três destinos, tá? Ela pode ir para a via das pentoses fosfato, tá? Ela também é no fígado, a glicose, ela é gerada, ela vai manter a glicemia no sangue através da conversão da glicose 6-fosfato para glicose, pela glicose 6-fosfato, tá? E no músculo, a glicose 6-fosfato, ela entra na via da glicólise, gerando energia no músculo, tá? E aí, como eu falei, né, aqui, né, a glicose, ela pode ser gerada em três destinos, tá? Pode ir para a via das pentoses fosfato, tá? Não está representada aqui na figura, para a geração de nucleotídeos. No fígado, no caso, é gerada. A glicose gerada, ela vai manter a glicemia através da conversão da glicose 6-fosfato para a glicose 6-fosfatase. No músculo, a glicose 6-fosfato entra na via da glicólise para a geração de energia no músculo. Já adiantei aqui, tá? E aqui é o esquema da respiração, que pode ser definida por glicose mais 6O2, gerando 6 CO2 mais 6H2 mais energia. Bom, antes eu vou fazer um adendo aqui para vocês, para poder explicar uma coisinha aqui. Bom, o metabolismo do glicogênio, tá? Ele vai ser controlado, né, como eu falei, pelos hormônios insulina e o glucagon. Além também de fatores alostéricos, como, por exemplo, a hiperglicemia e a hipoglicemia, tá? Embora, né, a gente saiba que a gente obtém energia de todas as macromoléculas, né? Lembra como eu falei, de aminoácidos, além da glicose, de carboidratos, né, que vai gerar glicose, mais proteínas. A glicose ela é essencial para todos os tecidos, tá? Então, as hemácias, por exemplo, elas consomem cerca de 30 gramas de glicose por dia, enquanto o cérebro consome 120 gramas diários, tá? E o fígado e o tecido adiposo, como também os músculos, eles vão utilizar a glicose, tá? E o ácido graxo como fonte de energia, tá? E os músculos, eles podem consumir os corpos cetônicos que são produzidos no fígado, tá? Então, mas ainda assim, a glicose continua sendo indispensável, tá? Então, como eu falei lá na frente, que a reserva de glicogênio ela é limitada, ela vai durar apenas algumas horas em jejum, o fígado e os rins eles vão realizar a gliconeogênese para poder fornecer glicose aos demais tecidos, tá? Então, a gliconeogênese ela aproveita a maior parte das reações da glicólise em função da energia livre padrão delas, tá? Então, para poder, né, para poder gerar energia, tá? Então, esse é o processo do metabolismo do glicogênio, tá?
Então, aqui, né, a respiração celular, né, as vias metabólicas da respiração celular. Então, o processo de respiração celular ele vai conter 3 vias metabólicas distintas para a quebra total da molécula de glicose, e essas vias são a glicólise, né, como eu falei lá, foi a primeira aula, tá? A gliconeogênese, né, que no caso vai ser a gente vai trabalhar com outra reserva energética que é de pouca duração, tá? Que é o glicogênio. O ciclo de Krebs que a gente vai ver na próxima aula agora, também chamado de ciclo do ácido cítrico, e a cadeia transportadora de elétrons, que é a fosforilação ou fosforilação oxidativa. Tá? Então, a gente vai ver agora na próxima aula o ciclo de Krebs, tá? A gente já viu a glicose, a gente vai ver agora o ciclo de Krebs e logo depois a cadeia de transporte de elétrons ou fosforilação oxidativa, tá?